É, o Cruzeiro na reta final de preparação, na reta final da expectativa. Torcida que tá com saudade de ver o Cruzeiro, né? Já teve uma amostra no fim de semana, o amistoso transmitido pela Itatiaia entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino, mas no sabadão é pra valer. O torcedor vai reencontrar o time, o torcedor vai ver o trabalho do Leonardo Jardim. Teve tempo, hein, Portuga? O Mister teve tempo pra trabalhar o Cruzeiro. E qual será o recado que vai ser passado no sábado na retomada do Campeonato Brasileiro? Cruzeiro, a partir de agora, em destaque no Rádio Esportes, com Rubens Júnior, ainda falando do amistoso de sábado. Torcedor pode mandar pra mim, Rubinho, eu senti, e conversando e ouvindo cruzeirenses, teve de tudo. Teve gente que entendeu, achou que foi um bom teste, teve gente que achou que ficou devendo, que pelo tempo de treinamento já poderia mostrar um pouco mais. De toda maneira, é apenas o início do trabalho do técnico Leonardo Jardim. E aí, Rubinho, bom dia, tudo bem, amigo? Tudo bem, Thiago, bom dia pra você também, bom dia para os amigos e amigas do Rádio Esportes da Itatiaia. Alô, Nação Azul, 11h42, é o Cruzeiro iniciando a semana para matar a saudade da bola rolar. No sábado, 6h30, é o Mirassol no caminho, é o pontapé inicial no Brasileirão. E atenção, Nação Azul, hein? Com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Por isso, não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br, planos a partir de R$ 9,90. O Cruzeiro já teve o domingo de retorno, de descanso, a reapresentação hoje na Toca. Aí sim, o técnico Leonardo Jardim, quem sabe, para cravar, Thiago, a mesma formação que esteve em campo no sábado contra a equipe do Bragantino. Lembrando, o Cruzeiro que teve jogo treino contra a equipe sub-20, contra o Boston City, teve também contra o Pouso Alegre, contra o Botafogo, agora contra a equipe do Bragantino com o caráter de jogo oficial. E tivemos um desfalque, né, Thiago, que sequer foi com a delegação para Bragança, o Matheus Pereira, que vem acompanhando todos os passos da gravidez da sua esposa para o nascimento do seu filho. Por isso o Cruzeiro tendo esse entendimento e o atleta ficando de fora não só do jogo treino contra o Botafogo, mas também agora do amistoso contra a equipe do Bragantino. Outro desfalque foi o Bolassi, informação que já trazíamos na Itatiaia na sexta-feira passada, por conta de uma cirurgia que ele fez em 2016, ainda quando estava com o Everton da Inglaterra, acabou não tendo, não cicatrizando de forma correta. Ali uma inflamação no joelho, acabou incomodando, vem sendo preservado. O técnico Leonardo Jardim e também toda a sua comissão técnica tendo uma preocupação e um cuidado muito especial com a parte física dos jogadores, principalmente nesse período de intertemporada. Sinal eletrônico marcando 11h45, Thiago, mas foi esse Cruzeiro que teve o desfalque do Matheus Pereira, e pela entrevista coletiva que acabou concedendo o técnico Leonardo Jardim, por tudo que ele colocou em campo, não só contra o Botafogo, mas também contra a equipe do Bragantino. Dificilmente Matheus Pereira deve iniciar a partida. Vamos aguardar os trabalhos da semana e também o nascimento do seu filho. Uma novidade, inclusive, na vaga do Matheus Pereira foi o atacante Wanderson, e ele comenta aqui na Itatiaia sobre a oportunidade, sobre o processo, ele que já vive a ansiedade da estreia em Wanderson. Cara, eu acho que é um processo de adaptação, né? Pra mim, eu acabei de chegar, né? Ainda bem que a gente tá tendo essas semanas de treinamento e alguns amistosos também pra gente poder entrosar ali dentro de campo. E eu acho que tá sendo muito importante pra gente, né? Principalmente pra mim, né? Eu acabei de chegar e tem um grupo aí que tem uma qualidade muito grande, tem uma história também muito grande, e a gente sabe que a gente tem uma cobrança também muito grande em cima da gente, mas o grupo tá cada vez trabalhando muito duro, tá cada vez mais entrosado, e eu creio que no campeonato a gente com certeza vai conquistar grandes coisas, porque a gente tem jogadores muito experientes ali. Como é que tá sendo essa relação aí com o Leonardo Jardim também?
Pra mim tá sendo muito boa, né? Pra mim tá sendo muito boa. É um técnico que tem uma história grande, tem uma qualidade muito grande, né? E tudo que ele tem passado tem sido de forma clara para mim e para todos os meus companheiros, então tá sendo muito fácil, mas espero que a gente venha tendo bons resultados dentro de campo através do trabalho dele também. No Inter tinha uma briga boa no ataque, todo mundo querendo jogar, às vezes não ficava 2, 3 jogos fora, vacilava, vinha outro, tomava posição. Você sentiu que aqui no Cruzeiro vai ser também assim, tem que estar o tempo todo atento, que se der uma vacilada, o substituto entra e vai demorar para voltar? O time grande é assim, né? O time grande é assim, a gente sabe que a gente tem um elenco muito bom, com grandes jogadores, né? E isso é muito bom, essa disputa interna tem que ser sempre saudável, né? Que o time tá acima de qualquer jogador, o Cruzeiro tá acima de qualquer jogador, e a gente tá aqui para defender a instituição. Então, independente de quem jogue, o mais importante é que a equipe, aqueles que começam, que iniciam nos 11 primeiros, dê o seu máximo e a gente sempre possa sair com a vitória, que é o mais importante. Obrigado ao Wanderson, ele que veio como reforço do Internacional, inclusive Thiago, foi o único pedido do técnico Leonardo Jardim depois da sua chegada, o tradicional extremo. Cruzeiro foi ao Internacional para bater a dívida que o Inter tinha com o Clube Celeste com relação à venda do Wesley, e ele que foi o escolhido para a vaga do Matheus Pereira no sábado. Portanto, aí fica em definição para a semana, Thiago, mas pela conduta, né, que tem o Leonardo Jardim, inclusive teve a mesma conduta quando o Matheus estava em negociação para deixar o Cruzeiro, sequer foi relacionado para o jogo contra o América, mas agora que o Matheus Pereira vem, né, ficando de fora, né, do jogo treino, do amistoso, dificilmente deve iniciar entre os titulares contra o Mirassol, Thiago. Olha, eu quero convidar você que está ouvindo no rádio, você da Rede Tassat, que não viu o jogo sábado, não acompanhou os melhores momentos, no YouTube agora para você no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, gol do Gabigol, hein? Teve gol do Gabigol. Você vai acompanhar os melhores momentos enquanto Edu Panzi e Alexandre Simões analisam a partida, as escolhas do técnico do Cruzeiro. Eu começo com a escolha inicial. A formação do time titular me surpreendeu muito. 4 atacantes, Wanderson, Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Rubens Júnior já explicou exaustivamente a situação do Matheus Pereira, esperando pela chegada do seu filho, mais do que justificada a ausência dele. Então, Wanderson, Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Na contenção, o Matheus Henrique e o Wallace. Me parece que ficaram bem sobrecarregados, os dois apenas no meio-campo. Na zaga, o Fabrício Bruno, que voltou, né? Esteve de fora contra o Botafogo, e ele repetiu aquela dose do Vidalba pela lateral esquerda. Esse me parece já titular do Cruzeiro daqui por diante. Tá aí na tela pra você o gol do Cruzeiro, ó. Gol do Gabigol, pra você do YouTube, pra você que não viu, chapada de canhota do Gabigol da entrada da área, bola que veio da linha de fundo, e o Gabigol fez o gol do Cruzeiro. Alexandre Simões e Edu Panzi. Dá pra jogar um campeonato brasileiro com essa formação de 4 atacantes? Foi apenas um teste? Dá pra se imaginar o Cruzeiro jogando tão ofensivo assim? Bom dia, Edu. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, um abraço pra você, pra quem tá ligado no Rádio Esportes. Cara, dependendo do adversário, você consegue deixar o time mais ofensivo, sim. E a gente precisa lembrar que o Bragantino já tem um trabalho mais consistente, do Fernando Seabra desde o ano passado, atuou no Campeonato Paulista um tempinho a mais que o Cruzeiro no Campeonato Estadual aqui em Minas Gerais, então estava com mais ritmo, mais tempo de trabalho, e isso faz diferença. E o Jardim destacou isso também na coletiva. Você citou aí 4 atacantes, que não foram 4 atacantes na prática, né? Na teoria, sim. E eu acho que a gente teve um bom desempenho de Caio Jorge e Gabigol em função de ter Wanderson e Dudu, e a gente teve muita dificuldade dos dois volantes, concordo com você, uma sobrecarga em cima dos dois, por ter Wanderson e Dudu. Na fase ofensiva, você ter 2 jogadores pelo lado do campo, às vezes Dudu e Wanderson estavam abertos, você abre o sistema defensivo adversário e facilita para a dupla de ataque, que foi muito bem. Caio Jorge, Gabriel Barbosa, gol com a jogada dos dois, bola na trave, jogada dos dois, obrigando o goleiro adversário a defender, fazer defesa com jogada dos dois, o Gabigol se posicionando na área, o Caio Jorge atacando espaço, foram muito bem. Agora, defensivamente, essa sobrecarga em Wallace e Matheus Henrique, ela ficou nítida. Talvez tenha sido uma das piores atuações do Matheus Henrique com a camisa do Cruzeiro, e olha que ele é dos mais regulares, para mim, o melhor jogador do time nos últimos meses. E o Wallace, apesar de uma pequena evolução, principalmente física, também
encontrou muita dificuldade. Aliás, o lado direito do Cruzeiro no primeiro tempo, nossa, uma verdadeira peneira ali com Matheus Henrique, William, Fabrício Bruno. Isso em função de você ter 2 atacantes, entre aspas, tendo que recompor para fechar uma segunda linha de 4. Eles tiveram dificuldades. É errado? Não é errado, mas deu errado contra o Bragantino. E aí pode ser por conta da falta de jogos, do pouco tempo de trabalho do Leonardo Jardim, dessa implementação de uma nova ideia de jogo, de função, de posicionamento. Não adianta a gente bater, criticar e dizer que está errado por conta de 90 minutos. Também não dá para dizer que as coisas boas que aconteceram, como por exemplo a dupla Caio Jorge e Gabigol, vai dar certo por conta de 90 minutos. É início de trabalho, são os primeiros minutos que a gente vê do Cruzeiro realmente, do Leonardo Jardim, porque semifinal de Campeonato Mineiro, sinceramente, não contou, então a gente tem que ter calma. Mas tem pontos positivos e pontos negativos que precisam ser corrigidos. O Alexandre Simões, fã de um bom volante como você, não dá pra entender, pelo menos na minha opinião, já pergunto expressando o que penso. O Romero não pode ficar fora desse time não, pode, Simões? Thiago, poder pode, né? Bom dia. Bom dia. Poder pode, né? Até porque se o Leonardo Jardim consegue recuperar o Wallace, né? E consegue com que o Wallace tenha o desempenho natural dele, ele é muito mais jogador que o Romero. Mas em campo isso não vem se provando há muito tempo, né? Mas ele precisa de tempo, Quem tem resultado de campo é o Romero. Ele precisa de tempo, né? Eu acho que o Wallace, ele pelo tamanho do investimento e pela qualidade que ele tem, eu acho que ele merece, e pelo que ele acrescenta ao time, né? Na questão, inclusive, da bola aérea. Eu acho que ele precisa ter uma chance, uma oportunidade para saber se ele vai ou racha, entendeu? É um investimento muito alto que o Cruzeiro fez e um jogador de muita qualidade. Mas o Edu falou aí, o Thiago, desse jogo de sábado, eu consegui, assim, separar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Comecemos pelos positivos. Eu acho que o Cássio fez um bom jogo. Fez 2 grandes melhor em campo eleito. E precisava desse bom jogo. Eu acho que o Vidalba fez um bom jogo e deu uma segurança defensiva ao Cruzeiro, que tinha esses 2 caras abertos. E o Gabigol e o Caio Jorge se entenderam muito bem. O gol do Cruzeiro foi deles, a bola no travessão do Gabigol e aquela defesa do goleiro quase sem querer também. Assim sendo, já aproveitando, dá pra colocar, eu imagino que quando o Matheus Pereira em condição, deve ser titular do time. Dá pra colocar o Matheus nesse ataque? Pois é, a questão toda do Matheus que eu fico na dúvida é porque eu não vejo o Matheus fazendo esse lado de campo. Nem a do Dudu, nem a do Wanderson. Igual eu falei, tá cedo pra gente falar que tá errado, Thiago. Mas esse desenho tático que foi utilizado contra o Bragantino eu não enxergo no Cruzeiro. Né? Com ou sem Matheus Pereira. Com o jogador de lado de campo. Mas imaginando que o Matheus Pereira seria titular. Dá pra colocar o Matheus com esse desenho tático, acho mais complicado ainda. Teria que montar um losango pra ele. Talvez seja o ideal, era o que o Seabra fazia no Cruzeiro, por exemplo, por conta de característica de jogador mesmo. Você não precisa ter 3 volantes. Ele jogava com 2 caras abertos e o Matheus Pereira que era o mais centralizado no ataque, nesse losango, os 2 caras com Seabra, né? Os 2 volantes ou meias que jogavam abertos é que marcavam as subidas dos laterais. Aí você tinha um jogador mais próximo do lateral, com um volante e o meia centralizado. O melhor Cruzeiro do Seabra foi aquele que tinha o Romero, o Lucas Silva, Barreal e aí o Matheus Pereira e 2 caras de lado, que era o Arthur Gomes. Do Cruzeiro nos últimos 12 meses. Exato. Vamos dizer assim. Apesar do Cruzeiro ter feito um mercado e ter trazido jogadores diferentes, as características são semelhantes. Tem muito jogador que estava aqui que continua titular. Então, Thiago, é muito cedo pra gente cravar que tá errado, que não vai dar certo, ou que algumas outras coisas estão certas e que darão certo. Mas, sendo muito sincero, dentro das características do elenco do Cruzeiro, eu vejo muita dificuldade nesse desenho tático que o Jardim está planejando para esse início, dá certo. O Cruzeiro fica muito exposto defensivamente. É isso. E aí, os pontos negativos. O lado direito da defesa, que foi um desastre, aí comprometeu o Wallace. Teve uma hora que ele foi fazer uma cobertura lá, até caiu, trombou no cara e caiu. O lance do gol do Bragantino, o Matheus Henrique deu um carrinho na área totalmente estabanado. O Fabrício Bruno ficou totalmente perdido em alguns momentos, isso tudo por causa da composição. Eu achei que esse esquema fez o Matheus Henrique, que é o melhor jogador do time, piorar. Preso ao campo de defesa. E outra coisa que eu percebi também, e aí vai muito com isso que o Edu falou, eu percebi essa batalha de meio de campo, o Cruzeiro com muito pouca gente.
Porque o Dudu e o Wanderson, essa história de recompor a linha de 4. Mas eles não são jogadores do setor, né? Eles não estão acostumados com aquilo ali. E aí acaba que o Wanderson um pouco mais, Dudu. Eu acho que o meio-campo o Cruzeiro perdeu demais essa batalha de meio de campo, entendeu? Então aí eu acho que isso tudo comprometeu. Não é nada definitivo, até porque dos lados, nos aspectos positivos ali, né? A recuperação do Cássio, se ela acontecer realmente pro Cruzeiro, vai ser muito importante. Eu acho que o Vidalba deu segurança à lateral esquerda e o Cruzeiro encontrou uma dupla aí realmente, o Gabigol e o Caio Jorge, que eu acho que pode fazer muita diferença. Mas me preocupou muito, principalmente a questão do Matheus Henrique. O Matheus Henrique era o melhor jogador de linha do Cruzeiro e fez uma partida muito ruim no sábado. E eu acho que esses 4 atacantes já é uma forte tendência do que vem para sábado. Porque se você pensa em brasileiro, o adversário que você vai poder usar esse tipo de situação é justamente sábado. Um time que acaba de subir da Série B, que não vai estar brigando pelo meio de tabela, pelo menos nas prévias, né? Do meio pra frente, Thiago. Mas o meu receio é quando o Mirassol roubar a bola. Exato. Vai ser um Deus. Ele é moldado pra isso. O time que jogou o Campeonato Paulista e vai vir aqui pra isso. E, Thiago, a questão do Matheus Henrique foi tão interessante que o Edu falou um negócio na análise dele ontem, eu acho que foi no Bastidores, com o Romano, e eu concordei. O Matheus Henrique foi tão mal, mas tão mal, que pra mim no sábado ele foi pior do que o Wallace. Foi. Aí é difícil, hein? E foi. Não, mas ele foi pior que o Wallace. O Fabrício Bruno foi pior que o Wallace. O William defendendo foi pior que o Wallace. O problema do Wallace é o conjunto da obra. Combo. Aí o torcedor já tá... O Wallace também não fez um primor de jogo, mas aí todo mundo pega no pé só do Wallace. A torcida tá bem na bronca com ele, né? Eu recebi muitas mensagens. O Matheus Henrique foi pior do que ele. Você vai tirar a razão da torcida? Não vai. É que ele não fez um jogo tão ruim quanto anteriores. Por isso que eu volto na tecla. Mas o torcedor continua. Por isso que eu volto na tecla do Romero. Mas o Romero tava bem? Mas não estava tão mal quanto o Wallace. O Romero, ano passado, esse Romero ano não deu brecha ano passado, hora nenhuma. Isso. E esse ano começou a dar brecha. Esse ano deu brecha. O Romero não faz nesse ano uma temporada no nível que ele fez ano passado. E eu concordo com você, Thiago, e foi a nossa discussão no Bola Premiada ontem, eu defendendo o Romero e acho um pecado deixar o Romero de fora. Eu acho que tecnicamente, pelo menos a princípio, não se tem motivos para tirar o Romero do time. Vamos aguardar, Rubinho, uma semana até o sábado, tem venda de ingressos, imagino que diante dessa saudade do torcedor do Cruzeiro, diante da expectativa, da vontade de reencontrar o time do Cruzeiro, Rubens Júnior, venda de ingressos boa, vamos ter casa cheia, sabadão estaremos juntos, hein, torcedor do Cruzeiro, torcedor do Cabuloso, juntos lá no Mineirão para retomada agora da temporada para o Cruzeiro. Como é que fica a semana até sábado e essa venda de ingressos, hein, Rubens? Pois é, Thiago, a última parcial divulgada pelo clube, 22 mil ingressos vendidos, mas isso foi na sexta-feira. A informação que temos é que já estamos batendo aí na casa dos 30 mil e a tendência é para casa cheia, casa lotada, sábado, 6:30 da noite. Lembrando, o torcedor que encontra no site ingresso.cruzeiro.com.br. Lembrando, Thiago, a discussão sobre o Romero, ele tem contrato até o final desta temporada com o Cruzeiro e no meio do ano já poderia assinar um pré-contrato. As equipes da Argentina já de olho também na situação contratual do Romero, Thiago.